Saudações, amigo! Missão Carcará. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o livro que tem sido distribuído lá na Suécia, um manual, um pequeno manual de preparação e sobrevivência e reação em caso de emergências, catástrofes, crises, terrorismo e guerra. É um manualzinho de 20 páginas, mas que já mostra a preocupação daquele país com a questão principalmente política e militar que tem sido levantada ali na região do Báltico, com as recentes políticas russas, que também não deixam de ser uma resposta também às movimentações da OTAN na região, né? E o que o governo sueco não quer saber, não perde tempo, olha, se alguma coisa acontecer, eis o que você pode fazer para tentar se preparar a você, a sua família, a quem você conhece, e não depender de ninguém, ou se depender de alguém, depender menos, né? Que essa que é a máxima, na verdade. Eu li já o manualzinho, ele chama Se a Crise ou a Guerra Vier, na tradução. E eu tô com ele aqui, nós vamos discutir aqui ponto a ponto, mas a ideia é a seguinte, que você esteja preparado tão bem que não precise de ajuda de ninguém, mas se precisar, estaremos lá e nós nunca vamos nos render. Uma grande mensagem para nós e um pensamento para quem vive tantas crises políticas e não tem nenhuma ameaça tão direta de guerra aqui nas nossas fronteiras, né? As nossas ameaças, elas são criminosas, elas são de resolução doméstica, praticamente, não, praticamente assim, 99% são domésticas, né? Então, assim, é a gente se organizar. Quando que o governo brasileiro vai alertar alguém de uma crise que está para vir? A gente é sempre pego de surpresa aqui. A gente não, porque o sobrevivencialista ele tem essa vantagem. A gente não é pego de surpresa, porque a gente já espera o pior, porque a gente sabe que sempre vai ser pior aqui, porque o resto das pessoas não tomam ciência disso, o nosso governo não liga para a preparação. Vou mostrando aí para vocês então aos poucos. Eu estou aqui no computador. E aí, vamos mostrar, a capa já mostra ali uma família, né? Em primeiro lugar, organizando ali os mantimentos, né? Embaixo, no desenho de baixo, vem lá algumas atitudes e respostas das forças de Estado, resgate, segurança pública, tudo trabalhando. Então, logo que você pega esse livro, na capa dele você já vê isso. Ele é endereçado às pessoas, então elas vêm em primeiro lugar, né, já se organizando, mostrando que é uma coisa para que eu mesma possa consultar e fazer, né, saber o que eu fazer, qual a minha situação dentro dessa crise, e embaixo mostrando que nós estaremos lá também. Aí tem as forças de segurança, tem as forças de socorro, as forças de resgate e tudo mais. Descendo um pouco aqui, já nas páginas 1 e 2, aí a gente tem lá o índice, e tem uma coisa muito legal, uma fala direta do governo à população sueca, que já é dizendo assim, olha, nós escrevemos isso daqui por um motivo. E qual é o motivo? O motivo está aqui. Quem fala é a Defesa Civil. É um órgão que seria o órgão de defesa civil dos suecos. E ele fala que o intuito é preparar para acidentes, climas extremos, terrorismo internacional ou conflitos militares. Então já deixou bem claro, logo no início, para que serve isso aqui. Isso daqui é o seguinte, guarde. Se você precisar, se alguma coisa acontecer, você tem aqui orientações para que a maior parte das pessoas consigam sobreviver a esses eventos extremos que estão descritos aí. E ele fala que a Suécia, sendo mais segura que muitos países, não está livre de ameaças à liberdade, paz e democracia. Fala também que as prefeituras e o Estado devem reforçar essas ações, porém, todos que vivem na Suécia, e aí tanto cidadãos suecos quanto pessoas que moram lá, trabalham lá, que vivem por lá, têm responsabilidade de prover que a sociedade funcione. Então já é bem direto, não é só simplesmente chegar lá e ficar por lá e curtir a Suécia, tudo bem, e agora que está ruim, não. O sueco ele tem um senso estrito de dever que eu acho muito interessante. Vamos descendo aqui agora para a página 3, que é uma página que diz assim, vamos lá. O que você faria se a sua vida de repente se mudasse de cabeça para baixo, né? Eles vão falando que toda emergência pode causar certos colapsos em fornecimentos públicos, em serviços,
E aí eles começam a relatar alguns aqui, como por exemplo, o aquecimento para de funcionar, fica difícil de preparar e de estocar comida, não tem água chegando às torneiras ou aos sanitários, fica difícil de você abastecer o seu carro, algo que a gente aqui no Brasil já viu. Os cartões de crédito e máquinas de saque de dinheiro podem não funcionar, as redes de telefonia celular e de internet simplesmente param, o transporte público e outras formas de transporte podem cessar, e fica difícil de se obter remédios e tratamento médico, né? Aí eles vêm aqui falando assim, pense como que uma pessoa ou as pessoas em volta de você podem reagir numa situação dessa, que estão acostumados a esse serviço. Então eles já mostram que, olha, primeiramente as coisas que são mais frágeis, que podem falhar, são essas aqui. Como você se viraria com isso? Já deixa ali um pensamento, porque é o seguinte, a ideia é de que a pessoa, o cidadão, leia isso antes. Então ele já vai pensando, pô, se acabar o aquecimento, então o que eu tenho aqui para me aquecer? Eu ia morrer de frio? O frio é rigorosíssimo, não é igual aqui no Brasil. Aqui a gente não teria talvez esse problema tão assim grave quanto para um sueco. Aí na outra página eles falam assim, seus planos emergenciais de preparação. É aquilo que todo sobrevivencialista, todo preparador já tem mais ou menos em mente. Mas aqui é sempre orientando caso a pessoa não tenha já essa prontidão, né? essa atitude mais assertiva, né? Bom, aqui vai falando que o Estado e a Prefeitura estão prontos para fazer o serviço deles, e as escolas também, mas é imperativo que todas as pessoas ajudem, mesmo que não seja no trabalho delas, também se voluntariando, e que é importante que se você e também define quais são assim as coisas principais que você deve ter, que é água, comida e aquecimento, no caso deles, né? Então assim, se tudo mais estiver ruim, mas se você tiver isso, você tem boa chance de poder continuar vivo e de aí sim receber algum auxílio do Estado, né? Mas isso tenha em mente que você deve organizar primeiro isso para você, né? E se você tem essa condição, você pode ficar mais tempo. Você também deve procurar contato com seus parentes sempre, para você rastrear, saber o que está acontecendo e de repente não ficar louco e sair por aí igual, né? Pense sobre os riscos da sua área. Isso é muito importante. Ele fala sobre fábricas que podem ter produtos perigosos e que num colapso, sei lá, algum tipo de coisa, esse tipo de estrutura pode te trazer algum perigo. Você sabe o que existe em volta de você e que no caso de uma ruptura social, de uma guerra, de um terremoto, de qualquer catástrofe, pode te afetar. Então ele traz também esse tipo de consciência, esse tipo de pensamento, né, que é muito importante também. Vamos passar mais para algumas páginas abaixo. E aí eles fazem um alerta muito legal, que é sobre tome cuidado com falsas informações. É a fake news tão importante quanto nas catástrofes, né? Então assim, tome cuidado com aquilo, saiba da fonte, da onde vem. Essa informação ela só existe nessa fonte, existem outras que também trazem essa mesma informação, o que aumenta a chance de que isso seja real. Não propague informações que você não tem certeza. Você ouviu? Tá assim balançado? Guarda para você, né? Então assim, isso inclusive é por conta de viver num estado ali de problema de beligerância, né? de problema militar. Há contra-propaganda dos inimigos, há contra-propaganda dos terroristas. Lembrando que a Suécia foi alvo de terroristas, né? Ano passado, no início desse ano. E sofreu com isso, né? Então assim, ela está de olho nisso e sabe que isso é um perigo para ela. Talvez não seja tão grande para o Brasil hoje, né? Então eu sempre digo hoje, porque a gente não sabe o que vai vir depois, né? Então o próximo capítulo já fala sobre isso, se caso houver um ataque terrorista, né? Então eles já vão falando assim, tome cuidado
para não ficar em lugares muito cheios, porque geralmente esses lugares são alvos de ataques secundários, né? As redes terroristas, elas têm muito esse engendramento, elas não se concentram apenas no ataque. Eles, inclusive, pensam, se houver um ataque aqui, todo mundo vai correr para cá. E aí aqui eu faço um segundo ataque, que vai ser ainda mais devastador para minha causa, que o que o terrorista quer é publicidade. Ele quer que aquilo ali seja visto, seja condenado, ele quer levar o terror, ele quer levar o medo, ele quer influenciar decisões a partir de atos abomináveis como esses que eles produzem, né? E a outra coisa, dar aqui o telefone da polícia para você ligar, né? Para você também avisar pessoas que estão em perigo para sair de lá, e não ligar para pessoas que possam estar se escondendo, porque às vezes o telefone pode denunciar pessoas que estão se escondendo de um ataque que ainda está em curso. Então, assim, você deixou um amigo para trás, um parente, não fica ligando para ele, não, sabe? Procure por ele, procure por abrigo primeiro, se proteja, né? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Você morto não adianta de nada. E aí em seguida sim tentar ver, porque às vezes imagina, cara, o cara tá lá escondido, você liga o telefone dele, toca, e você vai ser a causa da morte dele pelo terrorista, você não vai se perdoar nunca mais. Mas enfim, tomara que isso nunca ocorra, né? O que mais aqui? Vamos ver. Sempre tem informações da polícia que forem necessárias, meio óbvio todo mundo fazer, mas às vezes também são situações que você fica tão pasmo, tão na luta pela sobrevivência, que pode esquecer. Então é legal sim ter essa consciência. E mais uma vez, não passe para frente informações que você não tem certeza, né? Tá. Aí agora chegando para as defesas suecas, né? Estava falando aqui que a Suécia tem um plano de defesa total, que ela está trazendo de volta. Isso daqui, inclusive, é um manual que ele é meio que reeditado da Guerra Fria, né? Então, tá falando que a Suécia tem capacidade defensiva e que vai fazer tudo, né? E que todo mundo tem o dever de contribuir com as Forças Armadas, ou sendo no alistamento nas Forças Armadas, no alistamento de organizações civis controladas pelo governo, ou um serviço nacional que serve para organizações nacionais para auxílio, por exemplo, socorro, bombeiro, especialistas que vão tratar de infraestrutura danificada e tudo mais. Então é o seguinte, conclamando mesmo a população a fazer um esforço pela defesa do país, né? E seja na defesa civil, seja então em todas essas formas, né? Por muitos anos as preparações feitas da Suécia, quando ela esteve em fase ali, iminência de guerra, que acabou não acontecendo nas últimas guerras, ela estava muito bem preparada, e esse nível de preparação voltou a ocorrer. E eles botam aqui uns desenhozinhos aqui dos jatos Gripen deles, e isso é importante, porque pode parecer, isso é um estilo. Não, isso não é um estilo. Isso é bom para você saber o que está acontecendo, porque se você sabe qual é o desenho dos caças que são do seu exército, você sabe que eles não vão te atacar, cara. Agora, se você vê um caça, esse caça que eu nunca vi, não, bicho, corre. Você tá louco, velho, se protege, né? É inimigo, cara, eu nunca vi. Pode até não ser inimigo, mas é melhor você se esconder do que você tomar tiro de alguém que, né, uma bomba, alguma coisa assim acontecer. Então, assim, é importante, cada detalhezinho desse é muito importante, né? Eles colocam aqui também o tipo de uniforme dos bombeiros, alguma coisinha. São coisas que você vai identificando, que por mais que pareça um detalhe, você vai lembrar daquele detalhe e vai falar, não, esse caça é nosso, sabe? E isso daí já ajuda com o teu pânico e tudo mais. Aí, em segundo lugar, aqui, depois disso, eles vão colocando aqui uma lista para você fazer um checklist das coisas que você precisa ter em casa, para você ter a sua preparação própria. Então, tem lá, alimentação, aí lá, batatas, cenouras, ovos, abacate, tudo mais. Tem lá, para você, coisas que você precisa ter, e aí eles colocam lá, porque é uma lista, eu vou disponibilizar depois isso daí, mas para você mais ou menos ter ideia do que você precisa ter estocado, que são coisas que tem uma garantia de duração maior. Então, assim, não são coisas frescas, muito perecíveis, que depois você pode não ter uso. Depois, água, formas de guardar a água em garrafas. Aí eles falam até que alguma água gelada, né, se tiver como, né, se bem que no inverno é só deixar do lado de fora, lá, né, aqui não. E aqui explica para não deixar ela muito cheia, porque depois o gelo expande, né, e pode quebrar a garrafa. Formas de se aquecer, né, estoque, cobertores, roupas de lã, casacos, chapéus, luvas, cachecóis, tapetinhos de dormir, deve ser colchonetes, isso.
e várias outras coisas, como também guardar espiriteiras, tochas, maçaricos, baterias. Então assim, é um checklist muito, muito legal. Tem aqui também de comunicações, você tem um rádio, nem que seja o rádio do carro também, para você poder estar sempre ali ligado no que está acontecendo, né, e poder passar, porque às vezes uma pessoa tem um rádio que funciona, o outro não tem, aí você passa, né, e às vezes você tem um contato de rádio com um amigo seu, aí você passa para ele passa para uma outra zona que está em problema. Então eles têm esse checklist para você se organizar, facilitar essa organização, né? E aí eles falam assim que se a Suécia for atacada, uma resistência será necessária, né? Então assim, eles trazem de vários tipos de ataque. Por exemplo, cyberataques, né? Se a gente for atacado, é importante a gente ter gente que possa nos ajudar, né? Técnicos que podem nos ajudar, não só um ataque de uma nação hostil, mas também um ataque terrorista. Eles falam sobre sabotagem de infraestruturas, né? Então é preciso que tenha gente ali apta ou a impedir isso, ou a ajudar a reparar isso quando isso ocorrer. Ataque contra pessoas que tomam decisões, ataques contra a política deles, né? Ataques militares também, né? Então ataques de foguetes, ataques bombardeios e outros tipos de guerra. E eles deixam muito claro, eu acho isso aqui muito legal aqui, ó. Se a Suécia for atacada por outro país, nós nunca vamos nos render. Toda informação que afetar a resistência do nosso país é mentirosa. Nós não vamos nos render. Isso é assim, a melhor coisa. Assim, você está ouvindo ali alguma coisa, isso é mentira. Nós não vamos nos render. Que não sei o que a guerra tá ruim. Não tá ruim não. A gente nunca vai se render. Um país que nunca se rende, e o Vietnã é uma prova disso, o Vietnã do Norte e o Afeganistão também pro lado soviético, mostraram isso. Quem não se rende nunca, uma hora cansa o adversário vai embora, pede pinico, e aí depois aí você vê o que sobrou, né? Melhor do que ser um país dominado, né? E aí é que eles vão contando que existe também uma política de elevação de estado de alerta, que é feita para você, olha, nós tivemos metade do país invadido, então a política nossa é assim, assim assado, e isso vai ser passado por TV, por rádio, por canais de emergência. Descendo mais um pouco aqui, aí eles já vêm contando desse estado de emergência, mostrando assim, as sirenes, quando a gente for fazer um anúncio importante, aí tá lá, um sinal de 7 segundos quebrado em 14 segundos. Então assim, 7 segundos. Bip! 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 E por aí vai. Faz 7 de barulho, 14 de pausa, 7 de barulho, 14 de pausa. Se for agora já um negócio de unbroken sign-on, tá, um sinal contínuo. Tá. Perigo sobre você. 30 segundos direto. Vaza, meu irmão. Vaza, meu irmão. 30 segundos aí que tá falando aqui. Se você ouvir um sinal, vá para um lugar fechado, feche as janelas, as portas, feche a ventilação e escute pelo rádio para saber o que está acontecendo. E aí eles vão, tipo, a ideia é o seguinte: se você ouviu isso daí, meu amigo, é pra correr, bombardeio, míssil caindo, explosão, alguma coisa. Então é bem interessante isso também. Aí tem agora os de emergência, a mesma coisa. O sinal de emergência também, aí já são 30 segundos de sinal parado por 30. Aí é ataque aéreo, se for incontínuo durante 1 minuto, aí é bombardeio aéreo. E por aí vai, eles vão explicando qual que são os códigos para sinais que eles vão instalar. Isso não significa que tenha no lugar. Vamos supor, se a infraestrutura do país de comunicação já estiver comprometida, eles podem instalar isso aí facilmente. Basta você bater um som e aí todo mundo já ensinar tudo isso. Eles também falam aqui que existem alguns pontos públicos que são abrigos. Então, inclusive existe um sinal que mostra, olha, esse aqui é um lugar que tem um abrigo público, são bunkers, são estruturas reforçadas, onde o cidadão pode buscar refúgio em caso de um tipo de ataque desse tipo.
E aí a gente vai chegando no fim, eles vão falando, ó, se eduque, esteja sempre ligado, fique envolvido, procure associações, procure pessoas no bairro e esteja pronto. Então é uma coisa de prontidão, é algo assim de saiba sempre melhor o que fazer, porque quando ocorrer você já tem respostas para aquelas situações que vão se interpor a você. E termina assim a última página, dando aqui os telefones de emergência, da Defesa Civil, da polícia, e do sistema de saúde, do sistema de informação do governo e vários outros lugares para você poder buscar ajuda caso esteja necessitado. Eu acho legal que eles falam aqui, deixam bem claro, que isso tudo é para você não precisa de ajuda do governo, porque o governo pode estar totalmente mobilizado para ajudar pessoas que não têm quem as ajude, né? Ou que precisam muito dessa ajuda. Então, se você não precisa de nada imediato, saiba que pessoas que precisam de ajuda imediata estarão na sua frente sempre. Então é melhor você estar preparado e não precisar do que você precisar e não ter, né? Então eu achei muito legal, eu acho muito interessante a gente discutir um pouco sobre isso. Pena que são políticas que passam longe aqui do Brasil. Aqui no Brasil a gente agora que está começando a ter incipientemente alguma coisa assim para comunidades que moram perto de grandes perigos, tipo barragens perigosas, né? Agora que estão se fazendo planos de emergência e treinando a população, né? O que é num espaço menor, o que essa política mais abrangente nacional lá na Suécia é feita. E a gente gostaria muito de saber que o nosso país ele pensa para frente, mas o Brasil parece um país de resposta. Vem uma crise e dá uma resposta, vem uma crise e dá uma resposta. A gente nunca pensa assim, vou fazer isso, porque se acontecer aquilo, já estou garantido aqui e tal, não sei o que, vou começar a guardar dinheiro, vou começar a estruturar as pessoas, vou fazer formas de trabalho para que as pessoas tenham treinamento e vou dividir em zonas, porque se essa aqui quebrar, as outras se ajudam e o país não trava de uma vez. Não, aqui é tudo assim, resposta. Deu merda, o que eu vou fazer? E por aí vai o nosso drama. Espero que você tenha gostado. Eu achei muito legal isso daqui. Eu vou disponibilizar o link da onde eu baixei aí na descrição, e aí você procura e pode ler. Acho que eu tenho também uma versão em português que eu vou deixar também. A tradução não é minha, então assim, aí é conta e risco, é o que eu achei aí. Eu não tenho como traduzir isso aqui, eu não tenho tempo para isso, mas eu acho que é importante. Eu acho que a curiosidade de cada um, e é legal saber o papel que você tem, porque aqui no Brasil nós temos também nossas crises e a gente vê que elas são muito mais facilmente desencadeadas do que na Suécia, lá onde eu tenho certeza a ameaça da Rússia vai ser muito menor do que a nossa de desabastecimento. Se você gostou, não esquece de dar um joinha, de também compartilhar com mais gente que pode achar útil essa informação, e a gente se vê na nossa próxima missão aqui no Missão Carcará. Até lá!